Então, eu ouvi essas músicas, eu sempre achei, isso entrou no coração. São as músicas, quando alguém fala, a música brasileira é isso e aquilo, a música brasileira para mim sempre foi isso, porque foi a música que eu fui ouvindo. E depois eu vi que esse daí é música raiz. Aí começaram a ver que era legal, mas colocaram nos ritmos que eu comecei a achar estranho. Mas eu sempre gostei disso que a gente chama de música raiz, e fiquei, assim, muito contente quando comecei a descobrir que tinha gente cantando essa música com letras cristãs, louvando a Deus através desse ritmo, com os instrumentos que há tanto tempo a gente nem sabe como é que... lendas aí sobre o surgimento da viola, né? Da viola aqui do Brasil, mas foi dessa forma. E um caboclo me encontrou um dia numa reunião da convenção, falou, pastor, quero ir na sua igreja. Mas o cara de chapéu, eu fiquei meio assustado. Falei, o povo lá não está muito acostumado. Mas ontem eu descobri por que ele usa chapéu. Ó, só segredo nosso, não conta para ele não. Ele usa peruca. Então ele falou, pastor, eu não posso tirar o chapéu, porque senão a peruca pode cair. Então, por isso, vamos respeitar, deixar o homem. Amém? Para ele usar o chapéu aqui na frente? Amém? Amém? Amém foi meio fraco, mas faz conta que foi grande. Vitor Quevedo. Ele vai estar falando, ninguém melhor que ele para falar sobre ele mesmo e falar sobre o ministério que Deus tem dado. Talvez você já tenha ouvido falar, alguém já ouviu falar de Mazinho Quevedo? Pessoal que gostava daqueles programas que passavam de música caipira, tal. Mazinho Quevedo é pai dele, é o violeiro, com ele ele aprendeu, considerado um dos grandes violeiros do Brasil. Mas Deus deu esse dom a ele. E o Vitor tem uma história muito interessante com Deus, e ele entendeu que Deus o chamava para o ministério da música que ele aprendeu, mas para louvar ao Senhor. E a gente vai estar louvando a Deus com ele agora. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vou orar. Amém. Antes, vamos orar? Claro. Pai querido, muito obrigado pela vida do Vitor, pelo ministério dele. Amém. E eu te peço que tu estejas abençoá-lo conosco nesse dia. Amém. Que ele seja realmente instrumento teu para a edificação do teu povo, a exaltação do teu nome, a proclamação do Evangelho. Também, Pai, continue a abençoar e suprir todas as suas necessidades, abençoe também a sua esposa, toda a sua família. Em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Obrigado, querido. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração e com as famílias de cada um aqui. Amém? Convido a igreja a ficar de pé neste momento, a gente fazer uma breve leitura das Sagradas Escrituras, o Salmo 150. Você poderia abrir lá? Livro dos Salmos, o Salmo 150 é a doxologia final. Eu trago aqui um cumprimento da minha igreja, primeira igreja batista em Araras, interior de São Paulo. A gente está muito feliz por percorrer as igrejas e as cidades aí do nosso país, tocando a viola caipira, mas principalmente falando do amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz do Calvário por nós, amém? Pastor Neto falou uma coisa tão bonita, né? Que este mês de dezembro, então, a gente possa seguir aquilo que ele falou, pregar Jesus Cristo, né? E a sua vida, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Jesus está vivo e importa que ele nasça no coração das pessoas também. Né? A gente não precisa ter uma vida de conhecer, de ouvir dizer sobre Jesus, mas de andar junto com ele, não é verdade? Vamos lá, o Salmo 150 vai dizer: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. O versículo de número 6, toda a igreja: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Amém, queridos, todo ser que respira. E essa respiração é aquilo que nos remete ao fôlego de vida que Deus colocou em cada um de nós.
Se você tem vida, se as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida hoje, pode estar a situação que for no mundo lá fora, mas nós temos muitos motivos para louvar o nome do Senhor Deus, amém? Que seja assim nessa manhã. Vamos começar cantando esse hino chamado Eu Te Louvarei, com muita alegria para o nosso Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Toda a igreja, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Diga Jesus que em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é exaltado sobre toda a terra, sobre todos os céus, amém? Neste momento, com todo o seu coração, diga, exalte ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. O Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei.
para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Toda a igreja diz: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, e sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glórias a Deus. Você pode se assentar e ficar à vontade. Convido aqui a igreja a relembrar a história dos 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para a sua terra, Emaús. Uma caminhada que seria de muita desesperança, de muitas aflições, contando aquilo que estava acontecendo, o que havia acontecido naquele final de semana trágico com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é para menos. Imagine que você tenha visto também Jesus Cristo realizar todos os seus milagres, as suas maravilhas, ressuscitar os mortos, e de repente ele estava ali preso na cruz e não fazia nada, apenas aceitou a sua condição. Eu creio que muitos de nós também ficaríamos sem entender aquilo que estava acontecendo. Qual era o propósito definitivo e de fato de tudo aquilo? Eles então desistiram. Sabe por quê? Porque há uma mensagem muito bonita, até mesmo na desistência desses 2 discípulos, pastor Neto. Eles voltaram para Jerusalém, porque se Jesus Cristo não está vivo, se Jesus Cristo não está entre nós, a nossa vida não serve para nada. A nossa vida não tem sentido. Tudo que eu tenho que fazer é desistir. Mas o próprio Jesus os alcança no meio do caminho. Jesus então começa a dizer o que os profetas haviam dito sobre ele, estava escrito nas Escrituras. O coração deles começa então a se encher de alegria. Começa então a nascer uma nova esperança. E quando eles percebem que era Jesus quem estava falando com eles, ao partir do pão, no momento da refeição, então Jesus some da presença deles. Mas aquele coração em chamas pelo compromisso, em chamas porque Jesus Cristo estava vivo, porque Ele ressuscitou, volta a estar latente dentro deles. Isso quer dizer que para os nossos dias difíceis, para os nossos dias de desistência, para que a gente possa superar tudo isso, nós precisamos nos voltar ao que os profetas disseram sobre Jesus Cristo. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. E a palavra de Deus fará renascer em nós o verdadeiro compromisso. Fará renascer em nós a esperança de voltarmos, mesmo com os desafios da noite que eles enfrentavam, voltarmos para Jerusalém para dizer que Jesus Cristo está vivo. Não importa as dificuldades da caminhada, não importa se é de noite, não importam os perigos dessa vida, importa é que eu diga às pessoas que Jesus Cristo está vivo. E se Ele está vivo, isso muda tudo na nossa vida. Isso muda o destino da nossa vida, isso muda o sentido do nosso caminhar. Por isso, queridos, eu queria relembrar esse hino chamado Divino Companheiro neste momento. Que você possa, então, saber que Jesus Cristo está com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele está entre nós. Ele caminha conosco. Melhor, nós é que caminhamos com Ele, né? Mas Ele não desiste de nós. Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste já tenho a luz bendita do amor. Diga para Jesus essas palavras. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Amém, glórias a Deus. Se Jesus está vivo, eu posso caminhar de maneira diferente, posso desfrutar de tudo aquilo que Ele já me abençoa nesta vida, e quanto mais o tempo passa, mais espero ansiosamente para desfrutar da vida eterna juntamente com Ele. O nosso coração se aquieta, se acalma, como aconteceu com esses 2 discípulos, e a nossa caminhada muda, não somente de destino, mas também a maneira como vivemos a nossa vida. Muito mais calma, muito mais serena, muito mais tranquila. E essa daqui vai para o pastor Wagner, amém?
igreja. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Pastor, tem até que hora? Estou perdido completamente. Diga-me. Ó, um olhou para o outro. 10h15. É, 10h15? Então vamos abrir a palavra de Deus. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, amém? Você pode mutar a viola para mim, Levi? Eu ia pedir para você cortar ela, mas dá dó de cortar a viola, né? Não pode? Posso pegar o microfone sem fio, pastor? Alô? Eu me sinto chique com esse microfone aqui, pastor. Amém, queridos? Eclesiastes, no capítulo de número 11, vai trazer para a gente uma mensagem muito bonita para os nossos dias e que também nos interessa muito, porque é muito pertinente, tange a nossa vida de uma maneira incrível. É muito interessante como uma recomendação, uma sabedoria de Deus. Eclesiastes 11, tá bom? Versículos 4, 5, 6, isso. Como a sabedoria de Deus, ela não tem data de validade. Nós podemos aplicar ela durante toda a nossa vida, durante todas as circunstâncias. Isso é importante que a gente mostre ao mundo, porque os ensinamentos de Deus provém também de uma característica do próprio Deus, a sua eternidade. A ausência de tempo, a ausência do passado, do presente e do futuro. Deus, ele é eterno e tudo aquilo que ele nos recomenda, portanto, vale para todos os tempos em que nós estamos inseridos. A palavra de Deus, em Eclesiastes, no capítulo de número 11, vai dizer sobre o procedimento prudente do sábio. E a leitura do versículo 4, 5 e 6 vai nos dizer: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca sairá para colher. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz o quê, igreja? Todas as coisas. Então, aqui vem uma recomendação no versículo de número 6. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Você não sabe qual delas irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar?
Muito obrigado, Senhor Deus, pela reunião da tua igreja, do teu povo, do teu rebanho que aqui está, Pai. O Senhor é o nosso supremo pastor, ó Pai. O Senhor, Deus, nós estamos aqui porque o Senhor está vivo, nós temos esperança porque o Senhor vive, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os queridos irmãos e que, através deste instrumento, o Senhor possa, então, ó Pai, falar aos corações, ó Pai, tão somente a tua sabedoria. Revela a nós, ó Pai, o teu querer, a tua verdade. E que no nome de Jesus nós saímos daqui cheios de vontade de continuar falando do Senhor Jesus, continuar te apresentando às pessoas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, volta ali no versículo de número 4, vamos deixar a Bíblia aberta. Eu queria focar aqui em algumas palavras que a gente poderia considerar como principais para que a gente possa compreender qual é a sabedoria por trás deste texto e também linkar com uma história muito bonita do povo de Deus, que está lá no Salmo 126 e que posteriormente, daqui a pouquinho a gente vai ler. Mas tem algumas coisas muito importantes para que a gente entenda, principalmente esse versículo de número 4, que é quem somente, e esse advérbio somente, ele é muito importante para a gente entender qual que deve ser a nossa verdadeira perspectiva da vida. O cristão, aquele que é temente a Deus, aquele que tem fé em Deus, ele não pode ter um ponto fixo no seu olhar. Veja bem, um ponto fixo das circunstâncias, dos problemas. E quando você vê a palavra vento, né, geralmente na palavra de Deus se refere às circunstâncias, às adversidades, né, às dificuldades da vida. Quem somente observa as dificuldades da vida, quem somente observa a vida pela vida, nunca lançará suas sementes. E o que olha para as nuvens, também nunca fará colheita. Ele está dizendo de duas situações aqui muito legais, e que no nosso país elas são muito bem representadas pela economia da agricultura que nós temos, e que chega nas nossas casas de maneira muito preciosa, nos alimenta, faz parte da nossa vida, tudo isso que o Eclesiástico está falando. Se aquele que vai plantar observar as dificuldades, ele não vai sair da sua cama para fazer nada. Se depois que plantar, ele quiser colher, mas olhar para as nuvens e para tudo aquilo que se passou depois da sua semeadura, ele também não vai ter ânimo para fazer a sua colheita. Para uma coisa ou outra, a vida que nós vivemos não tem sentido. É simples assim. A gente precisa olhar um pouco além da vida. Nós precisamos ter esperança além dessa própria vida. Nós precisamos ter segurança e motivação além desta vida. E olha que magnífico, louvado seja Deus. Tudo isso nos aponta à pessoa de Jesus Cristo. Porque é nele que nós consolidamos a nossa esperança de vida. O versículo de número 5 vai dizer o seguinte, olha, você não sabe o caminho do vento. Ele vai dizer para a gente dois exemplos de coisas ocultas e que fazem parte do nosso dia a dia, mas que estão ocultas para o nosso entendimento, para o nosso saber, de maneira que nós então, no caso aqui, o caminho do vento, né? E como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, tangem a nossa vida, mas nós não sabemos quando as coisas vão acontecer e nem a maneira como elas podem acontecer. Deus não revelou isso a nós. Isso faz parte da nossa atitude de fé no próprio Deus. Deus quer, não que a gente saiba tudo o que vai acontecer. Queridos, eu tinha um professor na faculdade, professor Júlio Zabatiero, autor de muitos livros, e ele estava explicando, a gente estava tendo aula sobre Hebreus, pastor Neto, que Hebreus é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que é um incentivo, né, do autor às pessoas então que estavam sendo perseguidas. E a todo momento essa
essa temática do desânimo vem batendo à tona e fala, não desanima, tem esperança, né? Ele dizia o seguinte: a vida com Deus, ela é imprevisível. Deus é Senhor, é soberano, é Rei dos Reis, como nós cantamos aqui. Ele faz o que quer da humanidade, ao seu tempo, com base no seu propósito. Nós não podemos entender no presente, mas tudo caminha de acordo com o que o próprio Deus quer para a humanidade. Mas a vida com Deus não é só imprevisível. A vida com Deus é segura em Cristo Jesus. Isso faz parte da nossa vida. A gente não pode ter fé naquilo que nós conseguimos colocar as nossas mãos. Tudo que a gente pode tocar, que a gente pode ter, que é real, material na nossa vida, tem um tempo de duração. A fé provém de Deus, é dom de Deus para nós. Desta maneira, importa que eu viva de maneira que agrade ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Eclesiástico vai dizer, então, isso mais ou menos, mas de uma outra forma, com uma outra expressão cultural. Você não sabe o caminho do vento. Você não sabe como se formam os ossos na mulher grávida. Mas é Deus quem faz todas as coisas. Isso me traz segurança. Uma segurança importante, incrível, tamanha, que nada mais satisfaz, a não ser a segurança que temos em Deus. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Ele quem realiza ou permite todas as coisas que acontecem. Então o Eclesiástico vai nos apontar a Jesus. Vai nos apontar ao próprio Deus, dizendo, olha, se é Deus quem faz todas as coisas, confie no Senhor. Eu quero contar a história rapidamente do povo de Deus que está no Salmo 126. Abra comigo as Sagradas Escrituras. O Salmo 126, ele é um cântico de romagem, ele é um cântico dos peregrinos. Mas estes peregrinos, não aqueles que a gente conhece, né, ali desse rol de hinos do 120 ao 134, os cânticos de peregrinação, que vão então falar para a gente sobre os cânticos que os peregrinos, ao saírem das suas casas em direção a Jerusalém, para participar das festas, ordenadas por Deus ou não, ou dos sacrifícios também, né? Tudo aquilo que corresponde à sua cultura, aqueles peregrinos, então, saíam das suas casas e cantavam esses cânticos. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, tudo mais. Salmo 127 também, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas, são muito famosos, né, deste rol de hinos. Mas o 126, ele vai dizer sobre a volta do povo de Deus do exílio babilônico. Essa geração que ficou ali, que então nós conhecemos a história por meio dos profetas, né? Os menores também e dos maiores que disseram sobre isso, e como o povo de Deus, a partir do livro de Daniel, você conhece tudo o que aconteceu ali na corte babilônica. Mas num determinado momento, Deus tocou no coração do rei e ele assinou um decreto para que então o povo de Deus pudesse voltar à sua terra. Estou resumindo bem, tá bom? E aí, este era o cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, os de fora diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos aí até o versículo de número 3. Quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo na sexta-feira. A gente recebe os direitos autorais das músicas que tocam nas plataformas, né? Que é uma mixaria, mas vem alguma coisinha sempre. E como o dólar está alto, ajuda um pouquinho mais, né? Atrapalha numa coisa, ajuda na outra, né? A vida é assim, né? Não adianta. Aí, pastor Neto, eu fui entrar lá para ver, no comecinho do mês eu entro lá para ver quanto tem o saldo.
tinha $300. Mas não costuma vir $300. Aí eu fiquei como o versículo de número 1 do Salmo 126. Fiquei como quem sonha. Então a minha boca se encheu de riso, a minha língua de júbilo. Aí eu liguei para um amigo meu. Eu falei assim para ele, não costuma vir isso, eu não vou mexer agora, porque pode ser um erro de sistema, esse dinheiro não é meu, né? Pois bem, passou uns 30 minutos. $2, pastor. Sabe, sem fazer nada. A gente tem que dar risada da vida, não pode levar muito a sério, não, senão... Entendeu o que é um júbilo? A boca se encheu de riso. Aquela situação inesperada que acontece na nossa vida. Sabe quando o supermercado sorteia um carro e você ganha? Eu não sei, mas eu quero saber. É isso que o povo de Deus estava passando. Uma alegria imensa por uma graça de Deus recebida. O decreto de Ciro. Ciro assinou o decreto. Então o povo pôde voltar à sua terra. A dificuldade do culto a Deus, da adoração a Deus, da sua prática de fé na terra estrangeira era muito grande. Então voltar e restaurar e refazer todas as coisas era muito importante, era um desejo do coração daquele povo. Mas a história não é tão bonitinha assim. Nós precisamos lembrar que quando então o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, uma grande destruição ocorreu ali, uma grande guerra ocorreu nesse lugar. E onde ocorre uma grande guerra, os alicerces, as estruturas, os muros, eles são completamente quebrados e destruídos. O povo de Deus, ele fica feliz pela volta, mas ele tem um desafio muito grande à sua frente: reconstruir a sua nação. E eu quero aqui fazer uma pausa e tentar trazer isso numa imagem simbólica para a nossa vida. Porque nós também hoje podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A igreja está se reunindo de novo aqui. Algum tempo atrás a gente não poderia ter isso. Talvez algumas perdas dolorosas no caminho, mas o Senhor é o dono da vida. E Jesus disse que ao justo, mesmo que ele morra, ele estará vivo. Louvado seja o Senhor. Esse é o destino glorioso de cada um de nós. A gente precisa pensar assim também. Isso conforta o nosso coração e é uma verdade segundo a Bíblia. Talvez, queridos, a nossa vida familiar, nossa vida sentimental, o nosso emprego, nossa vida financeira, ela esteja tão em ruínas quanto esse povo encontrou a sua terra após o exílio. Talvez nós precisemos hoje reconstruir a nossa cidade, de uma forma simbólica, tá? Tudo que eu estou dizendo. Reconstruir os nossos pilares, reconstruir a nossa vida, perdoar e ser perdoado, amar e ser amado. Viver debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. Então o povo de Deus, encontrando essa situação difícil, essa terra arrasada, todas essas ruínas, e que nós também certamente poderemos dizer sobre muitas ruínas que nós temos encontrado na nossa vida, ele faz uma súplica a Deus, e esse é o nosso procedimento também, prudente. Nós precisamos, então, entregar a Deus as nossas dificuldades. Dizer, Deus, eu tenho um problema, mesmo que Ele saiba. Mas quando nós entregamos ela a Deus, nós estamos dizendo, Deus, eu confio que só o Senhor pode me ajudar a resolver, ou só o Senhor mesmo pode resolver. Demonstre a sua fé em Deus com uma oração.
Faça como esse povo fez aqui no versículo de número 4. Há um exemplo de uma súplica a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe era um deserto muito seco, estéril, na região sul, né, daquelas terras. Ele está dizendo, Senhor, como os rios invadem o deserto, como os riachos inundam as terras secas, restaura a nossa sorte. Vem curar a nossa vida, Senhor. Vem nos ajudar. Nós precisamos do Senhor. E por que torrentes? Quem gosta de cachoeira aqui? Pode levantar a mão. Cuidado, hein? Cuidado com cachoeira, hein, pastor Neto? Não pode ter cachoeira e chuva, não. Conheci algumas pessoas que passaram situações complicadas numa cachoeira, num dia de chuva, sabe? Porque, queridos, a chuva que chove lá na cabeceira, ela vem com tudo e de maneira muito rápida e inunda aquele lugar. É um risco para a nossa vida. O povo de Deus estava dizendo, Senhor, restaura nossa sorte, como as chuvas torrenciais inundam os desertos. De uma maneira rápida, precisa, profunda. Ajuda, Deus. E essa deve ser a nossa oração hoje. Restaura a nossa sorte, Senhor. E aqui, um exemplo maravilhoso de como este povo, apesar de muito tempo longe dos seus símbolos religiosos, vamos dizer assim, guardava no coração a palavra de Deus e as promessas de Deus. Eles lembram da aliança que Deus tem com eles e que está escrito em Deuteronômio 28. E na sua mente, eles sabem que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso nos ajuda a entender o porquê que o Eclesiástico vai dizer: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Olha, você pode encontrar uma terra arrasada na sua vida. Você pode encontrar uma situação terrível na sua vida. Mas lance as suas sementes. Faça uma oração, uma súplica a Deus. Mas também mostre que a sua fé é viva. Isso nos remete ao texto de Tiago, no capítulo de número 2, versículos 14 até 18, 19. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito se alguém diz que confia em Deus, mas tem medo de lançar as suas sementes? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Eu tenho uma fé que frutifica. Eu tenho uma fé que me dá coragem para viver. Eu tenho uma fé que realiza. E não que fique esperando os bons dias. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu com as obras te mostrarei a verdadeira fé. A fé prática. A fé, queridos, não é um conhecimento. A fé não é um conhecimento abstrato das coisas. A fé é realizar a vontade de Deus. Isso é ter fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Que nós sejamos muito mais do que isso. Que nós tenhamos uma fé que lance as nossas sementes. Que não olhemos para os ventos, nem para as dificuldades, nem para as nuvens. Mas que nós possamos, então, nos lembrar da palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, versículos 35 a 38, que diz que Jesus percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadoras para a sua seara. Eu quero que você saia daqui convicto que Deus
te fez filho por meio de Jesus Cristo, para que você seja um trabalhador da sua seara. Para que você arregace as suas mangas, que você levante os seus braços e para que você demonstre a sua fé por meio das suas atitudes. Tem tanta gente precisando ouvir falar do amor de Jesus. E cadê a igreja de Cristo? É neste tempo. Este tempo que Deus nos colocou é o tempo que Ele quer que a gente pregue a palavra dEle. E pronto. A gente não tem que temer as circunstâncias, não. Ele vai nos sustentar, Ele vai dar tudo que a gente precisa, Ele vai dar todas as condições. Porque nós não somos trabalhadores por nós mesmos, nós não somos trabalhadores de ideologias humanas, nós não somos trabalhadores de partidos políticos. Embora tudo isso queira se misturar à fé, porque sabe que a fé é um instrumento importante para a vida de qualquer pessoa. Mas nós somos trabalhadores do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele que está acima de tudo e de todos e que governa toda a humanidade e todo o universo. Nós somos trabalhadores dessa seara. Que você possa ser, com essa palavra, incentivado a continuar lançando as suas sementes para o louvor da glória de Deus. Queridos, eu queria terminar este momento. Desculpa, eu vou passar um pouquinho, tá? Tudo bem, pastor? Não tem problema? O senhor me perdoa? É bom o senhor me perdoar, hein? Porque a oração do Pai Nosso fala que, né? Você sabe. Ó. Mas, queridos, que a gente possa terminar este momento. Eu vou cantar uma canção de minha autoria. Peço só um tempinho para eu colocar aqui os cabos e tudo mais. Ela se chama Aprendendo a Confiar. Com essa canção eu vou terminar. Também tem para falar. Termina não? Até o almoço? Vai me pedir um negócio? Tem almoço aqui, pastor? O cozinheiro está aqui? Oh, Deus. Está vendo como Deus cuida? Antes da gente pedir, Deus já realizou. Brincadeira, queridos, mas olha, que essa fé viva esteja latente no nosso coração e que a gente possa praticar isso na nossa vida. Convido a igreja a cantar junto comigo essa canção, que é baseada em Eclesiastes no capítulo de número 11, e que isso se faça presente, então, na sua vida. Continue lançando as suas sementes para o louvor da glória de Deus. O coração fica em paz e a alma sempre satisfeita. O futuro não preocupa mais, planto, espero a colheita. O que posso fazer já fiz, agora eu vou descansar, certo de que o que sempre quis não é melhor que o que vais dar. Aprendendo a confiar, aprendendo a dar valor. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Toda a igreja, vamos juntos? O coração fica em paz e a alma sempre satisfeita. O futuro não preocupa mais, planto, espero a colheita. O que posso fazer já fiz, agora eu vou descansar, certo de que o que sempre quis não é melhor
melhor que o que vais dar. Aprendendo a confiar, vamos juntos? Aprendendo a confiar, aprendendo a dar valor. Quem olha o vento nunca vai plantar. Quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Quem olha o vento nunca vai plantar. Quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe. Mais uma vez, toda a igreja. Quem olha o vento nunca vai plantar. Quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Glórias a Deus. E aí, meu chefe? Você falou ontem para nós aqui que teve um concurso de viola. Teve. Aqui no estado de São Paulo, promovido pela secretaria, e você ganhou no voto popular. Em que lugar? Primeiro. Porque no outro voto lá, tinha muita ideia, né? Mas tá filmando, né? Muita ideia. Não, mas as ideias das pessoas. As ideias das pessoas. Mas no voto popular ele ganhou o primeiro lugar. Mas ele ganhou com uma música, foi a única música cristã, eu achei interessante ele falar. E já sabe que eu não vou estar hoje aqui. Vocês querem ouvir mais ele cantar? Quer? Então vocês vão ouvir no Cu da Noite. Tá? Porque agora ele vai tocar a última música. Ele vai tocar a última música aqui, eu vou pedir para ele que ele vai tocar. Se você conseguir identificar, você começa a tocar essa música, talvez o pessoal conheça. Mas vai tocando. Qual que você ganhou? Que eu ganhei. Você ganhou. Tá. Que ele ganhou, porque mas ele só vai tocar, né? Você não canta. Só tocando. Tá bom. Só tocando. Tá. Então não pode falar o nome da música. Não fala o nome da música. Tá bom. É o seguinte, vamos fazer igual o Silvio Santos, então. Qual é a música? Tá. Quem acertar a música vai poder comprar um CD meu, tá bom? Antes da gente encerrar, só, queridos, queria dizer que a gente está com os nossos materiais e nós vamos estar lá perto do estacionamento, pastor Wagner. Então, depois do EBD. Depois do EBD. Então tá bom, só depois do EBD, tá bom? Não, tá certo, tem que seguir certinho. E nós vamos estar lá. Eu esqueci de pegar ali, eu estou sozinho hoje, sem ninguém junto comigo, né? Mas então é difícil pensar em todas as coisas, né? Tendo que fazer bastante coisa. Então, eu tenho hoje um CD de músicas autorais chamado Memórias do Interior, tá? Que tem essa música Aprendendo a Confiar, entre outras canções que nós vamos cantar à noite também, tá? E tem um outro álbum de músicas, só hinos tradicionais. Nós cantamos aqui Calmo, Sereno e Tranquilo. E mais qual que eu cantei, hein? Esqueci, mas tá bom. Tem Rude Cruz. O Divino Companheiro está no pendrive, então, mas é outro. Mas tem esse álbum aí com muitos hinos tradicionais. Tem Conta as Bênçãos, que a gente vai tocar à noite. Eu Marquei um Encontro com Deus, Rude Cruz, Barnabé, entre outros. Então tem muitos hinos lá legais, tá bom? Então, para você que gostou do nosso tempo aqui, a gente se dedica a fazer essa releitura dos hinos tradicionais, que eu acho muito importante, os pilares da nossa fé cristã cantados, né, em forma de música, e também as músicas autorais que falam da vida com os óculos de Deus, situações da vida, obviamente, com a moral e a ética cristã, a filosofia de vida cristã, melhor dizendo, sempre guiando a nossa interpretação da vida. Então, muito legal também para você poder evangelizar alguém, né? Esse álbum de músicas autorais. Tem 2, tá bom? Como é Black Friday, foi semana passada, então a gente vai fazer uma promoção aqui, tá bom? E 80 anos da igreja também. Eu quero uma Bíblia, viu, pastor? Porque essa daqui, eu ganhei de uma igreja. Eu posso comprar, não tem problema.
Mas essa daqui, uma igreja também completou 120 anos, então eu coleciono Bíblia de igreja, viu? Só mas eu até me perdi o que eu estava falando. Bom, vamos voltar. No CD, na Black Friday, obrigado. Então é o seguinte, cada um é o valor de R$10, tranquilo? Então, R$10 cada um, tanto de músicas autorais quanto o dos hinos tradicionais. Mas se você chegar para mim e falar o seguinte, eu quero o combo é o seu cupom de desconto, tá bom? Se você chegar para mim e falar assim, Vitor, eu quero o combo, aí eu vou te dar um descontinho. Os dois, né? Cada um é 10. Se você for levar o combo, os dois, sai R$20, amém, querido? Beleza? Fechou? Hein, Levi? Bom, né? Além disso, que eles têm um pendrive também, ele é um pouquinho mais caro, o valor dele é R$100, mas vem mais de 90 canções que eu gravei. São 9 álbuns, tá bom? Que você pode ter toda a minha coletânea. Aí tem Divino Companheiro, entre outras músicas. Tá ok? Dito, feito. Você tem acesso ao YouTube também? Quem tem aqui? Por favor, quero te encontrar lá no meu YouTube, tá bom? Vitor Quevedo TV no YouTube, no Instagram, Vitor Quevedo. Você acompanha o programa Palavra e Viola na Rádio Transmundial também, todas as segundas e sextas-feiras, às 17h30, tá bom? É um tempinho aí de louvor e da Palavra de Deus, tudo ao som da viola caipira. Vou fazer esse pós-lude, então, é isso, pastor? E espero que você descubra qual é a canção para você poder ir lá comprar o álbum, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Neto. Uma alegria muito grande. Vocês ouviram Vencendo Vem Jesus, né? Foi muito bem. Oi? Vencendo Vem Jesus. Vencendo Vem Jesus. Tem o direito de comprar um CD dele. Mas admiro aqueles irmãos que têm recebido, irmãos e irmãs que têm recebido esses talentos de Deus, têm colocado à disposição de Deus e vivido para esse ministério. Quando eu não gosto da palavra compra, porque você não está comprando, você está investindo, na verdade. Cada CD que você adquire, você está investindo na vida dele, você está investindo no reino, principalmente se você levar para doar para alguém. Com certeza, Deus vai falar. Temos situações aqui, o Luciano está aqui hoje, Luciano Viana, não está aqui de manhã. Luciano Viana teve a experiência de se converter, uma música grudou na cabeça dele. Ele fala, uma música que ele ouviu de um colega que estava tocando a música, e aquela música grudou. E por causa daquela música ele começou a procurar a Bíblia para entender. E ele se converteu porque essa música grudou. Então, nós podemos usar. E quando você está investindo em alguém que se dedica integralmente. E esse período foi um período muito difícil para o pessoal que é o artista cristão. Que não está vendendo show de ingresso, que não está fazendo nada mais. Ainda mais um artista cristão sério. Porque temos diversos tipos de artistas chamados cristãos. Mas você tem pessoal que a gente traz aqui, pessoal que é muito sério, que não é vida de artista, é ministério. Com os dons que Deus deu a ele e que edificam a igreja, que falam a alma e que vale a pena a gente investir nisso aí. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse tempo passado aqui, muito obrigado, Senhor, pela vida e ministério do Vitor Quevedo. Obrigado porque eu sei que ele tem sido instrumento teu
para edificar a igreja, para proclamar o evangelho e sempre exaltando o teu nome. Ó Deus bendito, continue a abençoá-lo, a suprir as necessidades, como já pedimos aqui, e a usá-lo, Senhor. E nós, como igreja, possamos apoiá-lo, possamos estar investindo para que ele continue a viver a vida que o Senhor quer, para fazer a obra que o Senhor colocou para ele, a missão que o Senhor deu para ele, e que nós vamos juntos com ele. Ó Deus bendito, que a graça de Jesus, o amor, teu amor, eterno amor, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito continue com todo o povo de Deus, com esta igreja, hoje e sempre. Amém.